Bom dia a todos, eu sou o Major Campos, trabalho no Comando de Defesa Cibernética. Então, antes de iniciar a minha apresentação aqui, gostaria de agradecer a coordenação do evento, muito bem coordenado, aí, muito bem organizado, as palestras de alto nível também, a gente espera também contribuir com esse processo aí, junto ao evento. A gente tem conhecimento desse evento há um longo tempo, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar com os senhores aqui para falar de um evento nacional. E aí, o próprio slide inicial tem algumas informações que eu já gostaria de trabalhar, porque é um estudo de caso de sucesso no Brasil. Nós, hoje, os países, de uma forma geral, já entenderam que essa temática ela é complexa, merece uma articulação, colaboração, troca de conhecimentos entre os diversos setores da sociedade. Então, tanto a Europa quanto alguns países específicos já realizam exercícios dessa magnitude. E o Brasil não está fora dessa realidade. Desde 2018, a gente vem realizando esse exercício, junto com vários órgãos, não só da defesa, mas principalmente órgãos setoriais que coordenam importantes infraestruturas críticas nacionais. O símbolo ali, as três forças, porque o nosso comando ele é conjunto. Desde o princípio já se viu que essa problemática ela é transversal às três forças, e por isso essa abordagem. E o símbolo do guardião, que os senhores podem ver na lateral, está representado os 6 setores estratégicos que estarão trabalhando conosco no próximo ano. A cada ano a gente agrega um setor, ano que vem será o setor de águas e o de transporte, que estará conosco. Isso é curioso, porque desde o primeiro exercício, a ideia seria fazer uma substituição, uma troca, né? E agregar novos setores, e os que já participaram deixariam de participar. Só que, quando chegou a coordenação do segundo evento, os outros que participaram em 2018, não, eu quero estar com vocês. E aí foi agregando, e ano que vem também vai ser a mesma abordagem. Então, aqui a gente tem um cenário de ameaças, que é normal, é o nosso dia a dia, seja numa empresa privada, seja numa empresa da área civil, academia, o que seja, e também isso impacta a defesa. Então, a gente tem ali espionagem cibernética, crimes cibernéticos, terrorismo cibernéticos, hacktivismo, né, que a gente teve muito isso na Rio+20, onde foi a primeira vez que as Forças Armadas trabalharam apoiando aspectos da proteção do ambiente cibernético nacional, e um grupo, né, hacktivista publicou mensagens contra aquele evento. Então, existe uma motivação. Então, o que a gente pode concluir desse slide, que as ferramentas são as mesmas, as técnicas são as mesmas, os atores são diferentes e a motivação também é diferente. E a gente tem que pensar, cada um, dentro do seu ambiente, né, de trabalho, como abordar essa temática, e a gente já vê como é um assunto transversal, se precisa ter o apoio de toda a sociedade. E aí entra o governo federal, entra entidades civis, seja públicas ou privadas, e aí eu faço uma provocação para os senhores, aqui, quem está presencial, quem já ouviu falar desse exercício? Por favor, levanta a mão, por favor. Tem 2 ali, né? 3. Outra pergunta, quem conhece as estratégias do governo federal para essa temática? Então, quem conhece que nós temos uma política de segurança nacional aprovada, uma política nacional de segurança da informação, e que houve uma chamada pública, mês passado, da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é um momento também que a gente faz questão de estar promovendo esse assunto, para a gente estar mostrando ao Brasil, o nosso país é enorme, né, das iniciativas que temos para tratar esse assunto. Então, até pouco tempo atrás, a gente poderia dizer que a gente tinha algumas ações ainda incipientes, mas hoje nós estamos trabalhando nessa temática e temos políticas que estão vindo para colaborar com os senhores no dia a dia. A gente sabe que, às vezes, fomentar a aquisição de um produto ou uma solução, ou implementar melhorias ou boas práticas, a gente precisa de um instrumento para dar o peso e reforçar aquela iniciativa. E hoje a gente tem esses instrumentos em nossas mãos que a gente pode utilizar para implementar boas práticas e recomendações de segurança. Ali vem a parte, um aspecto desses atores que eu queria resumir hoje o crime cibernético, ele financia ações na área de guerra cibernética, ações de país contra países. Ok? Então, existe todo um instrumento na internet que favorece esse financiamento de crimes e que levam até a ataques a países.
e muito direcionado a infraestruturas críticas, que é o foco da nossa apresentação. Aqui eu trago aos senhores como hoje o Brasil trata esse assunto. Então, nós temos esferas de atuação. Não dá para detalhar esse modelo. Peço que depois os senhores, quem tiver interesse, isso está disponível na internet. Mas aonde eu quero tratar da minha apresentação é que, no nível político, a responsabilidade, né, de atuar junto às infraestruturas críticas e estratégicas são do governo federal por meio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Aí vem a pergunta, mas por que as Forças Armadas estão preocupadas com esse assunto? Porque hoje um ataque cibernético ele antecede um ataque cinético. Isso é uma realidade. Então, o ataque cibernético usando o espectro cibernético e o ataque cinético com a aplicação de tropas, aviões, mísseis. Então, a gente tem que se preocupar com essa temática, e eu vou apresentar mais à frente alguns cenários ali que resumem muito bem isso, e isso está... por isso que o Comando de Defesa Cibernética está entre a fronteira entre o operacional e estratégico, onde a infraestrutura estratégica crítica ela é de interesse da segurança nacional. Impactada uma importante infraestrutura crítica, muito provavelmente as Forças Armadas serão chamadas para atuar. Então, é muito melhor se atuar em um cenário de não estabilidade, né? Esse é um aspecto importante para destacar desse slide. Agora vem alguns exemplos. Então, a gente teve um apagão na Ucrânia, em 2016, um grande ataque, o país ficou em blackout, isso é uma realidade. Foi após a análise desse incidente, né, eu estou apresentando ali um relatório, que é do Science Institute, tem ali o link para quem quiser baixar e ler, e quem elaborou esse relatório é o Robert M. Lee, que é CEO da Dragos, uma empresa que atua nessa área, e algumas constatações. Primeiro, a gente pode ver que o ataque envolveu uma primeira ação de spear phishing, roubos de credenciais, acesso remoto, depois acesso remoto a dispositivos, né, nós dentro da rede, uma ação de comando e controle para manter aquela operação num sistema crítico daquela operadora de energia elétrica, e depois utilizando ferramentas e técnicas para fazer todas essas ações. Conclusões desse relatório: ataque integrado, altamente coordenado, sofisticação até logística, e mais de 6 meses no ambiente daquela operadora. Então, vejam o cenário onde isso ocorreu. Existem motivações, e aqui a gente tem um outro aspecto, como imputar responsabilidade. Isso é importante destacar. Outro aspecto é que um ataque dessa magnitude, usando esse malware Black Energy, o que se pode constatar é que ele foi construído ao longo de um determinado timeline, que não necessariamente foi em 2016, assim como ocorreu com o Stuxnet também no Irã. Quem lê sobre o assunto pode constatar que o Stuxnet foi um processo que vem de longa data, e aí vem eventos pontuais, até para se testar a efetividade de cada passo daquele ali. Então, existem ataques pontuais para se testar a efetividade de cada passo desse ataque final que eu estou apresentando para os senhores. E aí vem a pergunta, e os efeitos colaterais? Será que a minha infraestrutura de rede não fez parte de um ataque dessa magnitude? Então, a gente tem que pensar nisso e raciocinar que operações estão em andamento neste momento. Qual é o alvo, qual é o impacto, qual é o objetivo? Isso só quando ocorrer. E a gente tem que trabalhar para evitar que isso aconteça. O outro exemplo é um ataque que ocorreu ao Banco Central do Chile, onde 10 milhões foram desviados, né? Então, teve grande repercussão no país, foi decretado até um feriado bancário. O que a gente pode concluir nas análises é que, primeiro, existe uma rede específica para transações bancárias a nível mundial, a chamada rede SWIFT. Essa rede ela é bem estruturada, e esse não foi o alvo do ataque. O alvo foi aquele usuário que usa o sistema. E, a partir dessa rede vulnerável, foi possível fazer algumas ações para fazer esse desvio grande de dinheiro no Banco Central. Um aspecto importante é que, para a efetividade do ataque principal, que era essa transferência de um grande montante de recurso financeiro, foram feitos ataques secundários,
onde se comprometeu algumas estações de trabalho dentro da estrutura do banco, de forma que a equipe de segurança fosse desviada a atenção para essas máquinas, para dar a oportunidade do ataque principal ocorrer, e ele teve efetividade. E aí, por que a gente fala sobre isso? Esses dois exemplos, eles materializam a preocupação da segurança nacional. Um grande impacto numa infraestrutura crítica do nosso país pode provocar uma grande convulsão nacional e, como eu já havia falado, um ataque cibernético vem para contribuir para algo maior por meio de um ataque cinético. Então, essa é a preocupação principal. O outro viés do exercício, eu vou mostrar para os senhores aqui a dinâmica desse exercício, é porque a própria defesa ela é cliente dessas operadoras e precisa trabalhar em conjunto para questões de desenvolvimento de boas práticas. E aí, um exemplo aqui que a gente pode passar para os senhores, da questão do ataque, um comprometimento de uma infraestrutura crítica que pode, como nosso cliente, como sendo cliente, a gente sofrer com isso, degradando as nossas redes. A concepção do exercício. Nós temos um grupo de simulação construtiva, ali os setores que ano que vem vão trabalhar conosco. Nós temos uma direção geral do exercício, aqui são os CEOs e os gestores de segurança da informação que estão ali avaliando o que está sendo trabalhado e colocado em pauta. Como eu falei, é desenhado um cenário de comprometimento e esses setores se reúnem para discutir como tratá-lo. E a gente vê que é uma coisa nova e muita coisa surge dessas discussões. Temos um grupo de simulação virtual, então aqui é onde os especialistas, os técnicos, realmente atuam. Então, a gente tem um simulador de guerra cibernética que é colocado um cenário para comprometimento. Então, é bem eficaz, porque a gente vê a evolução de métodos de segurança aplicados em sistemas. A participação de órgãos parceiros, como o Gabinete de Segurança Institucional, Ministério das Relações Exteriores, a própria BIM, a Polícia Federal também conosco. Então, esses atores participam e identificam aspectos que precisam ser melhorados dessa colaboração nacional. O setor de defesa, inserido no contexto do exercício, e nós temos um grupo de estudos, no qual eu sou o coordenador, onde a gente discute assuntos de um nível mais estratégico para a elaboração de normas, políticas e boas práticas de segurança, que precisa de apoio de um desses órgãos, por exemplo, como o GSI. Então, o Gabinete de Segurança Institucional, por ser um parceiro e trabalhar aproximadamente conosco, é possível, ao longo de um grupo de estudos, se elaborar um esboço de uma política, por exemplo, e passar para o GSI para que ela coloque em pauta, crie um grupo de trabalho e possa aprovar. Mas isso como que isso ocorre? Isso é uma realidade e está em andamento pelo GSI a aprovação do Plano Nacional de Tratamento de Incidentes de Redes Computacionais, que é fruto desse exercício. Aqui nós temos as áreas funcionais. Aí vem a pergunta, mas o pessoal da jurídica precisa estar trabalhando e entendendo essa dinâmica de impactos de cibernética? Sim, isso é uma questão que envolve uma análise também jurídica, uma ação ou uma medida que deve ser tomada tem que ter a participação do setor jurídico. Então, quando tem uma gestão de crise, por exemplo, de um impacto na área cibernética, o jurídico vai ser chamado para colaborar com o board da empresa para saber lidar com esse assunto. E a gente vem trazendo, desde o primeiro exercício, a jurídica junto conosco. A comunicação social, que é como a comunidade, como a sociedade está vendo o impacto ou o resultado de uma ação cibernética. Nem sempre uma ação cibernética, num primeiro momento, está trazendo benefício para aquela sociedade, ela pode trazer uma visibilidade diferente. Então, é preciso que haja uma comunicação para explicar os impactos e ações de uma ação cibernética. A parte de IT e OT, então, a gente, nesse exercício, nós temos uma abordagem na área de tecnologia da informação. Então, quando a gente fala de Banco Central, rede SWIFT, são aspectos na área de tecnologia da informação. Mas, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o setor nuclear, nós temos profissionais atuando na área operacional. E aí, lembrando um pouquinho do Stuxnet, que o malware entrou naquela usina, provocou um impacto na rotação daquela infraestrutura e poderia provocar até uma explosão. E, geralmente, os profissionais de operações não conseguem, vamos dizer assim, absorver algumas orientações da TI, como, por exemplo, vamos parar para poder aplicar um patch?
mas como aplicar um PET num sistema que ele é único e gerencia uma infraestrutura crítica, né? Então, é um aspecto que a gente vem trabalhando para conscientizar de como tratar esses assuntos. E temos uma IT remota, que é possível as empresas também trabalharem. Existe um timeline para o exercício, então é criada uma simulação, existe um agravamento, então é colocada uma variável de impacto ou um ataque que possa comprometer. Aqui é interessante porque a gente não só atua diretamente com um setor, mas é como um setor pode impactar o funcionamento de outros setores. Isso também a gente precisa pensar. Então, é colocado principalmente cenários onde um impacto, como aconteceu no Brasil na área de transporte, que paralisou o Brasil, como poderia impactar na aviação. Então, são alguns exemplos que a dinâmica é para verificar a intradependência e interdependência entre esses setores de infraestrutura crítica. O pico da crise, né, o auge, aqui tem uma gestão de crise, e aí os especialistas, né, os gestores de segurança dos órgãos, são colocados numa sala para discutir aquele assunto e como vai passar isso para a sociedade, isso num ambiente simulado, e faz os profissionais pensarem nesse cenário. E isso é importante. E depois um retorno da normalidade. Então, essa é a dinâmica. Então, a direção do exercício vem acompanhar aí os problemas simulados. Então, eles participaram da concepção desses cenários e estão dentro do exercício avaliando o que os profissionais estão discutindo e encaminhamento das soluções. Não basta apenas, na discussão, orientar para resolver o problema, mas em resolver o problema e o que de boas práticas e lições aprendidas se tirou daquele cenário. Isso é interessante. E a gente que trabalha com tratamento de incidentes de rede sabe que a última fase é justamente as lições aprendidas. O que a gente deveria ter feito para evitar aquele impacto. Então, tem aí eventos tabletop, discussões estratégicas propostas pelas próprias infraestruturas estratégicas críticas. A simulação construtiva, e aí sim são especialistas na área de tecnologia da informação, onde tem aí o setor jurídico, a alta administração das empresas, e nesse ano, né, esse ano foi o Guardião Cibernético 2, a política nacional que nós propomos no grupo de estudos em 2018, ela está em elaboração e em fase final de aprovação. Nós pegamos esse esboço e colocamos no Guardião Cibernético 2 para que fosse aplicado. Então, vejam como tem valia e colabora com a sociedade esse exercício. Então, se pensou em algo para uma política nacional de tratamento de incidentes de redes computacionais, e aí os senhores perguntam, pô, mas nós não temos essa documentação? Nós não temos essa orientação? Temos, mas na área interna da organização. Pensando na 27001, é a fronteira interna da organização. Mas o impacto cibernético com grande escala, eu preciso de uma colaboração de outros setores da sociedade. E isso a gente não tem um documento normativo que nos orienta, mas agora temos com esse Plano Nacional de Tratamento de Incidentes de Redes Computacionais, que está em fase final e foi aplicado durante o Guardião Cibernético 2. A simulação virtual, e aqui a gente destaca a colaboração do SERPRO nesse ano, onde se desenhou cenários como se fosse um exercício de capture the flag, onde as equipes foram colocadas em xeque. Essa equipe que ela terminava o exercício, eles queriam ficar lá no Forte Marechal Rondon, onde eu trabalho. Eles não queriam ir embora. Eles queriam vencer ali aquele desafio, né? E a equipe que não tinha coffee break também, o pessoal mais intenso, porque eles queriam realmente resolver ali aqueles cenários que foram apresentados para eles, com a oportunidade de identificar vulnerabilidades em sistemas críticos, né, dentro da organização, e assim também reportar e fazer proposições para correção de falhas nessas redes que foram emuladas no nosso simulador de operações cibernéticas. Gabinete de crise. Então, como eu havia falado, os principais gestores representantes dos setores estratégicos são colocados em uma sala e aquela situação, no pico da crise, gera uma discussão de como tratar aquele assunto. Aí, neste momento, é que se vê os gaps. A gente não tem uma documentação que ampare essa ação. Aqui eu preciso de uma ação mais pontual da Polícia Federal. Eu preciso de um contato com o Ministério das Relações Exteriores para ver se isso não vai gerar impacto no relacionamento internacional com outro país. Então, aqui é que surgem assim, a riqueza do exercício, com esses relatórios que são compilados após a atividade, para servir de recomendações futuras para a melhoria da nossa infraestrutura como um todo. Deliberação sobre ações integradas no caso de uma paralisia estratégica no próprio país. Então, a gente tem vários exemplos, né,
de impactos, aí como eu já citei, o próprio ataque à Ucrânia, o Black Energy, o Banco Central do Chile. Então, esses cenários, eles são colocados em pauta, e como no Brasil deveríamos tratar esse assunto. Então, é bem interessante aí essa concepção. O grupo de estudos, então, nesse ano, o setor financeiro discutiu sobre a abrangência nacional baseada em cenários de ameaças. Então, ali são profissionais mais experientes na empresa, que se sentem confortáveis até de colaborar num grupo de estudos e que foram representando os seus setores, de diversas empresas do setor financeiro, para discutir esse assunto. O setor nuclear, desenvolvimento e implementação do marco regulatório para a segurança cibernética no setor nuclear. Setor elétrico, implementação do modelo do framework do NIST, de cibersegurança. E o setor de telecom, proteção contra ataques de interceptação telemática. Aqui foram discutidos, por exemplo, BGP hijacking, falta de uma criptografia na integração entre as operadoras e outros assuntos relacionados. É importante destacar, o exercício hoje ele tem relevância internacional, ele já está mapeado junto à OTAN, a Organização dos Tratados do Atlântico Norte. Então, o exercício ele já faz parte da agenda, né, de assuntos relacionados à segurança cibernética. E aí a gente vê que alguns observadores, né, de países amigos participam conosco, né, querem saber o que a gente está discutindo, qual é a evolução, por que esse assunto está sendo tratado no país, e isso tem ganhado grande visibilidade. Com certeza, para o próximo ano, essa relação vai ser muito maior. Então, a gente teve aí a participação da Agência Internacional de Energia Atômica, participando conosco no exercício, representante do Financial Services dos Estados Unidos, também participando conosco, o CCDCOI, que é um órgão da NATO, né, da OTAN também, e a Embraer, a SAAB também, a Suécia, esteve conosco durante o exercício. Então, a demanda tem sido muito grande. Este ano, tivemos a participação aí de representantes do Senado Federal. É importante a mobilização, não só das esferas de defesa, setor público e privado, mas os nossos legisladores entenderem essa temática, e até por questões de financiamento, né, de orçamento, é importante que eles entendam essa temática e façam emendas para potencializar as ações na área de segurança e defesa cibernética. Aqui, antes do exercício, né, são feitas reuniões setoriais de coordenação. Então, ali a gente tem ali uma fotografia de uma reunião dentro do Banco Central, dentro da área de telecom, setor nuclear também ali naquelas fotos. Então, a gente, antes de executar o exercício, que acontece em julho, um ano antes, então a gente já está falando que, para o ano que vem, a gente já está em coordenação? Já. A gente já realizou 2 ou 3 reuniões já com os setores para discutir os cenários, o que vai ser colocado em pauta para se discutir, o que está sendo de grande relevância para se colocar em pauta também, o que de legislação precisa ser produzida, o que vai ser trabalhado em cada setor. Então, esse planejamento já começou para o ano que vem. Níveis de decisão. Então, aqui é uma reunião que uma das reuniões, né, junto com os órgãos parceiros, nós realizamos dentro do Gabinete de Segurança Institucional, na Presidência da República, e ali o general Heleno participando da reunião de coordenação, juntamente com outras autoridades. Então, esse assunto entrou na pauta do Brasil. Então, é uma oportunidade ímpar que a gente está tendo, porque agora a gente entende o problema, a gente sabe o impacto, e a gente tem legislação e amparo. E não só para a administração pública federal. Quando a gente fala de uma estratégia nacional de segurança cibernética, tem impacto tanto nas universidades, nas empresas públicas e privadas, assim como na administração pública federal também. Então, aqui, o Guardião Cibernético 1 foi realizado em 2018, inicialmente com o setor nuclear e o setor financeiro, e, como eu falei, a coisa evoluiu. Para esse ano, a gente incluiu o setor elétrico de telecomunicações. Os outros setores, quando a gente falou que a gente ia, vamos fazer esse ano com outros 2 setores. Não, eu quero manter com vocês esse trabalho, porque está agregando muito valor interno ao meu setor. E a estratégia hoje é assimilar mais setores para se discutir esse assunto. A gente teve ali importantes órgãos parceiros, eu registro aí, no contexto aqui do nosso evento, o CERT-BR, tem uma participação excelente, efetiva e de grande relevância para as discussões. Então, sempre a Cristine, né, do CERT-BR, está conosco, liderando essas discussões, RNP, SERPRO, ANEEL, e os setores específicos, cada um
com um rol de empresas que participam para representar o seu setor. Então, alguns resultados do exercício: a elaboração de um plano, um esboço de uma construção do Plano Nacional de Tratamento e Resposta a Incidentes de Rede, que hoje está no GSI para aprovação, fruto do primeiro exercício. Fórum de infraestruturas do mercado financeiro, então é um assunto que o Banco Central já vem discutindo intensamente, a gente vem, junto ao exercício, colaborando com essas discussões. Foi construído recentemente o Comitê Executivo de Segurança Cibernética. Outro resultado, a ONS, com estudos para a criação de NOC e SOC para ambiente de automação e subsídios para procedimento de redes de segurança cibernética no setor elétrico, a realização do primeiro workshop de gestão de riscos cibernéticos, que foi realizado aqui em Brasília. Tivemos aí, a gente pode ver ali embaixo, um painel. Aquele primeiro profissional que está sentado ali é o diretor do NIST. Então, ele esteve no Brasil para discutir e apresentar como foi a construção desse framework de cibersegurança do NIST. A plataforma MISP, que é de compartilhamento de ameaças, então, nós temos alguns setores importantes já participando dessa troca e colaboração, que é o viés principal do exercício, é incrementar cada vez mais essa colaboração entre os parceiros, a cooperação entre o Centro de Tratamento de Incidentes de Rede da área militar com as infraestruturas críticas. A Eletrobras, esse ano, participou de um exercício na Agência Internacional de Energia Atômica, e lá, durante essa atividade, foi destacado a própria realização do exercício do Guardião Cibernético. E lá nós tivemos uma simulação de uma planta nuclear, onde o representante aí dessa agência esteve conosco durante o próprio exercício, representantes da USP também estiveram conosco. A preparação vem de um longo conjunto de reuniões, então a gente vem com a concepção, reunião setorial, reunião de coordenação setorial. Para quê? Quais são os objetivos? A execução do exercício, hoje, ela é uma consequência, porque hoje se criou um grande grupo de discussão e trabalho, que, ao longo de um ano, são feitas proposições para a melhoria da preocupação com relação à proteção e recomendações de segurança para essas importantes infraestruturas críticas nacionais. Com a atuação colaborativa, normativas que estejam faltando ainda que tratam o assunto, o Plano Nacional e aspectos de proteção a infraestruturas estratégicas críticas. O framework do NIST, a gente está destacando ele, e para que as empresas possam ter o subsídio para ter o seu próprio framework, e a plataforma MISP. Tudo isso para que se crie e se materialize a cooperação e integração entre o Sistema Militar de Defesa Cibernética, e aí vem no âmbito da defesa, e a proteção das infraestruturas estratégicas críticas para a defesa nacional. Aqui, com a evolução natural, para o próximo ano, já está sendo previsto ações remotas. Então, o setor de telecomunicações vai estar em São Paulo, especificamente todo o setor, porque hoje o próprio Forte já chegou à sua capacidade máxima de receber todos esses entes, para fazer o exercício num único ambiente físico. Então, entrou aí essa parte de integração remota com todos esses setores. E o planejamento deste ano, que envolve esse hub em São Paulo, para essa participação remota desse importante setor de telecomunicações, simulação virtual remota, agregar os setores de água e transporte, e aí do transporte só a parte de aviação, o que vai ser agregado, até porque por causa da complexidade do setor de transporte. O segundo workshop de gestão de riscos cibernéticos, essa realização vai ser em abril, antecipando um pouquinho a execução do exercício. Colocar em pauta no grupo de estudos assuntos de grande relevância no cenário nacional: inteligência artificial, 5G, computação quântica. Então, assuntos que vão ser colocados em pauta no grupo de estudos para se discutir. E um Cyber Hygiene, que é a parte de conscientização de segurança cibernética. Os nossos colaboradores internos nas nossas empresas, seja ela pública ou privada, têm que ter a percepção do risco, têm que participar desse processo de mudança de cultura na área de segurança da informação dentro da organização. E a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, buscar o alinhamento, que, como eu falei, foi colocado em chamamento público até mês passado, e agora o Gabinete de Segurança Institucional está se debruçando sobre as proposições e colaborações para que ano que vem seja aprovado, com acesso de todos, aí, um importante documento estratégico para a gente levar mais a pauta desse assunto de segurança e defesa cibernética. Então, esses eram os assuntos que eu queria
passar para os senhores aqui. Para mim é uma satisfação muito grande, em nome do comandante de Defesa Cibernética, o general Amin, a gente agradece a coordenação do evento. É uma satisfação muito grande poder estar atuando e trabalhando em prol e dentro deste exercício, que é algo que está fazendo diferença. A gente vê que os setores que estão envolvidos também estão vibrando e estão desenvolvendo capacidades para lidar com esse assunto. Lembrando que a gente tem um diferencial. Em outros países, a defesa se articular com os setores é muito difícil. E aqui no Brasil a gente tem o diferencial dessa proximidade com os setores, essa colaboração entre todos, para que a gente realmente faça a diferença e possa estar aí trabalhando para um ambiente cibernético mais, vamos dizer, seguro, né? E que venha a não causar impactos aí para a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado.